Tudo tranquilo, né? Ok. Buenas noches a todos. Quería agradecer en nombre de la FLANC uno más evento científico de nosotros, ahora colaboración con nuestro parcero HP Bio, y un tema que es de los más relevantes que hay hoy en la neurocirugía, en la denominada hidrocefalia de presión normal. Yo veo que cada vez que la gente vive más, que la expectativa de vida de los pacientes se queda más larga, más tenemos los dos diagnósticos de hidrocefalia de presión normal. Muchos de los pacientes tienen el diagnóstico de demencia y no ves. Puede ser tratada, curada y tener una vida muy buena. Hoy tenemos el placer de tener el profesor Fernando Pinto, que es responsable por la unidad de hidrodinámica de la Universidad de São Paulo, de Hospital de Clínicas. Muchas gracias, doctor Fernando, por todo el ofrecimiento. El doctor Martín Arriaga, que va a ser el moderador de la reunión, de La Paz, Bolivia, y a todos ustedes que participan junto con nosotros de estas sesiones de la FLANC. Nuestra sesión acá en la FLANC es abierta para todos, para que todos puedan participar, para que todos puedan opinar, pero por favor mantengan su micrófono cerrado. En el final de la presentación, todos van a tener la libertad de hacer preguntas para el disertante y traer esa discusión que muchas veces es muy, muy caliente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Le paso la palabra al Martín Arriaga, que es el moderador, coordinador de la reunión, para que pueda introducir el profesor Fernando Gómez Pinto de Brasil. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Borba. Es realmente un honor estar participando esta noche en esta sesión académica de la Federación Latinoamericana. Tenemos, yo creo, como todas las noches de la participación de colegas neurocirujanos latinoamericanos, un profesor bastante importante dentro de lo que es el manejo de pacientes con trastornos de hidrodinámica en la Universidad de Sao Paulo, en el Hospital de Clínicas. Quiero dar la bienvenida a nuestro palestrante, que es el profesor doctor Fernando Campos Gómez Pinto, gran amigo y colega de residencia durante nuestra estadía en el Hospital de Clínicas. Yo sé que él nos va a traer conceptos no solamente actuales, sino muy precisos, muy claros y lógicamente aquellos que se están manejando en un centro de referencia como es el Hospital de Clínicas en Sao Paulo. Para comenzar la sesión, con la venia y la autorización de nuestro presidente, el profesor Luis Borba, vamos a ceder el micrófono y la pantalla a nuestro disertante, el profesor Fernando Campos. Fernando, por favor, buenas noches. Boa noite, Dr. Fernando Aliaga Rocavado, muito obrigado pela apresentação. Dr. Luiz Borba, muito obrigado pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui com todos os colegas da FLANC para conversar sobre um assunto extremamente importante dentro da neurocirurgia contemporânea, a hidrocefalia de pressão normal. Como o Dr. Borba já até falou, existe uma grande preocupação com a longevidade e o envelhecimento saudável de toda a população. Trago notícias da Europa, onde já existe um movimento, inclusive, da criação de uma subespecialidade, né? Nós temos a neurocirurgia pediátrica, mas já existe uma preocupação em que exista a neurocirurgia geriátrica, que trata de patologias que são concernentes a essa faixa etária com características específicas. Então, um canal estreito lombar, ou então uma hidrocefalia de pressão normal, com toda a questão da fragilidade que o paciente idoso apresenta. Então, eu vou passar aqui agora a compartilhar a tela com os senhores, para que a gente possa, então, caminhar nessa apresentação. Gostaria de saber se... Perfeito. Se todos estão vendo de forma adequada, para que eu possa prosseguir, então. Está tudo certo. Está muito bem. Não, perfeito. Perfeito. Então, o tema da aula é tratamento neuroquirúrgico da hidrocefalia de normotensiva. Tá? Meu nome é Fernando Campos Gomes Pinto, eu sou responsável
pela unidade de hidrodinâmica cerebral, pertencente ao grupo de neurocirurgia funcional do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Brasil. E também faço parte, sou membro da diretoria da Hydrocephalus Society, Sociedade Internacional de Hidrocefalia, fundada há mais de 15 anos. A gente está falando aqui de 2007, 2008, com um papel bastante importante na divulgação do conhecimento e produção de eventos científicos. A foto aérea, para quem ainda não conhece São Paulo e o Hospital das Clínicas, esse é o hospital da nossa universidade, o maior complexo hospitalar, responsável pelo atendimento de muitos habitantes da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do nosso estado e também do nosso país, recebendo pacientes não só dessa região, mas de todo o nosso Brasil. O que a OMS diz em relação a pessoas com mais de 60 anos é um aumento progressivo. Então, se em 2019 contávamos com 1 milhão de pessoas com 60 anos ou mais, em 2030 é esperado que esse número suba para 1,4 bilhões, muitas pessoas, e em 2050 esse número ultrapassa o número de 2 bilhões. E o conhecimento disso é extremamente importante porque nós lidamos com a questão da longevidade e, sobretudo, com a preocupação de que a vida possa ter graça de ser vivida e, principalmente, que não represente um sofrimento, e sim fonte de alegria e de significado. Foi nesse contexto que o nosso grupo de trabalho multidisciplinar, a Unidade de Hidrodinâmica Cerebral, antes chamada como Grupo de Hidrodinâmica Cerebral, foi fundada em 2007 no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, quando então nosso professor titular era o professor Dr. Manuel Jacobsen Teixeira. Agora nós estamos sob o comando do professor Carlotti, também reitor da universidade, e prosseguimos a nossa missão de levar conhecimento, de atender pessoas e realizar pesquisas desde a fundação desta unidade de trabalho. É um centro de referência em pesquisa e tratamento da hidrocefalia de pressão normal, composto por neurocirurgiões e associado a neurologistas, neuropsicólogos e também fisioterapeutas. De 2007 a 2024, só para dividir com vocês a magnitude do serviço, como realmente ele é robusto, mais de 5.093 pacientes foram atendidos, mais de 20.208 atendimentos em ambiente ambulatorial ocorreram e 2.735 cirurgias desta subespecialidade, eu estou falando do tratamento de distúrbios hidrodinâmicos para adultos, foram realizadas, né? Os diagnósticos principais que o nosso grupo atende são pacientes com hidrocefalia de pressão normal, será o tema dessa aula, mas também hidrocefalia adquirida ou de pessoas que foram tratadas na faixa etária pediátrica e depois dos 18 anos de idade passaram a fazer segmento no grupo, pacientes com hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral, cisto de aracnoide, cisto coloide do terceiro ventrículo, provocando a hidrocefalia do tipo obstrutiva, e também casos de fístula licórica, inclusive fístula licórica espinhal. Essa foto ilustrativa um ponto muito importante da história da neurocirurgia latino-americana, com a descrição desta doença, a hidrocefalia de pressão normal, pelo finado professor Salomão Hakim, em 1965. Ao lado, eu contemplo com vocês uma foto que registrei com seu filho, Fernando Hakim, em Bogotá, na Colômbia, também membro da Hydrocephalus Society. E é com muita alegria que nós podemos dizer que foi daqui, do nosso continente, onde esse diagnóstico saiu, e desta maneira nós auxiliamos, principalmente com esse marco da neurocirurgia, pessoas do mundo inteiro através da observação atenta e trabalho árduo do professor Salomão Hakim. Mas quando olhamos na perspectiva histórica, nós sabemos que Dandy teve um papel importante durante seus trabalhos experimentais com cães, fazendo a primeira classificação da hidrocefalia em obstrutiva ou não comunicante e a hidrocefalia comunicante. Isso no começo do século passado, 1917, mais precisamente.
Na década de 60, o professor Salomão Hakim, observando pacientes, notou a existência, sendo audacioso no tratamento, de uma situação em que, mesmo sobre a ausência de hipertensão intracraniana, clinicamente detectável, esses pacientes apresentavam alteração neurológica que respondiam ao implante de uma derivação interna. No decorrer do tempo, houve um grande avanço em termos de exames de neuroimagem, como a tomografia e a ressonância magnética, o que permitiu e permite até hoje um diagnóstico ainda mais preciso, nos possibilitando um tratamento adequado desses pacientes. Junto com isso, o desenvolvimento tecnológico de lentes, câmeras de vídeo e equipamentos também ofereceu a possibilidade do tratamento neuroendoscópico ventricular. E atualmente, em termos de desenvolvimento das válvulas, que começaram a ser utilizadas na década de 50 do século passado, hoje em dia podemos contar com válvulas sofisticadas que permitem um tratamento personalizado, como, por exemplo, essa válvula programável que eu estou mostrando para vocês, a Esfera Pro da HP Bio, com possibilidade de ajuste de pressão, inclusive com a utilização de um mecanismo antigravitacional. É lógico que sempre que falamos de uma doença, é importante nós termos uma noção da magnitude, da quantidade de pacientes que podem ter essa doença. E esse trabalho atual, publicado na Neurology, com um dos participantes, o Dr. Mats Tuberg, também membro da diretoria da Suécia, da Hydrocephalus Society, mostrou uma prevalência, é um estudo realizado com ressonância magnética em muitos pacientes, em muitas pessoas. E nesse estudo foi detectado cerca de 1,5%, 1,5% em pessoas com 70 anos ou mais, com uma prevalência de 2,1% em homens e 0,97% nas mulheres. Os outros 3,5%, eles preenchiam critérios radiológicos da hidrocefalia de pressão normal, mas não apresentavam quadro clínico. Esse número é um número muito grande. Quando a gente fala 1,5% de pessoas, e prevendo já o que a própria OMS projeta como realidade no futuro, nós podemos entender a quantidade de pessoas com esse diagnóstico que teremos que diagnosticar e tratar. A hidrocefalia de pressão normal, ela é classicamente dividida em idiopática ou secundária. E essa idiopática pode ser também, de alguma maneira, classificada em provável, possível ou improvável, de acordo com a existência de um quadro clínico e de exames de imagem que sejam totalmente compatíveis. Isso faz parte, na verdade, dos guidelines internacionais. Olhando para a idiopática, né, aquela que a gente não sabe a causa ainda, existem teorias que explicam uma alteração vascular, talvez relacionada ao próprio envelhecimento, como, por exemplo, a aterosclerose das artérias, fazendo com que toda a questão do pico de pressão de pulso seja transmitido de uma forma diferente, o que impacta na complacência cerebral e também na dificuldade discreta, mas existente, do retorno venoso. Então, essas alterações da pulsatilidade na microvasculatura poderia justificar a dilatação ventricular e essa, consequentemente, a distorção de tecido cerebral, a alteração da perfusão e o quadro clínico que conhecemos. Em 2013, foi descrito um novo sistema conhecido como sistema glinfático, que consiste, na verdade, num modelo pelo qual o líquor que passa por entre as artérias, esse espaço periarteriolar, como, por exemplo, de Virchow-Bank, que nós conhecemos, através de canais de água, por exemplo, a aquaporina 4, esse líquido ele passa, ele banha todo o tecido cerebral e ele pode levar produtos, neurotoxinas, macromoléculas para o outro lado, no caso, o espaço paravenoso. Dessa maneira, esse sistema linfático, se alterado, com maior ou menor expressão de água-porina, poderia também explicar a existência da hidrocefalia de pressão normal, o que representa ainda linhas de pesquisa tentando descobrir alterações que tenham um cunho genético e que possam ser, na verdade, explicáveis e apontáveis para as pessoas. Mas existe uma grande quantidade de pacientes que têm um quadro clínico de hidrocefalia de pressão normal, porém não são classificados como idiopático, mas sim secundários. Então, pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico,
hemorragia subaracnoideia, os mais diversos tipos de infecção, como, por exemplo, meningite, ventriculite, pacientes que têm tumor com aumento da proteína no líquido cefalorraquidiano, como, por exemplo, um meningioma, um schwannoma, ou também pacientes que já trazem desde a infância uma alteração, inclusive com macrocefalia, conhecido como LOVA, Long Standing Overt Ventriculomegaly in Adults. E esse paciente ele descompensa, ele tem uma hidrocefalia compensada, crônica compensada, e ele descompensa, por exemplo, na terceira idade, com um quadro clínico semelhante com hidrocefalia de pressão normal. Então, a manifestação clínica, para quem não tem a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado no paciente, pode ser muito semelhante e muitas vezes causar confusão. De forma que, anos atrás, a própria hidrocefalia de pressão normal idiopática, ela representava um grupo muito grande e cada vez mais nós estamos conseguindo cercar o conhecimento a ponto de dizer quantas delas, na verdade, seriam de característica secundária. Até mesmo nos casos que o professor Salomão Hakim detectou a hidrocefalia de pressão normal, nós sabemos que naqueles 3 primeiros casos existiam pacientes que tinham sofrido, por exemplo, trauma de crânio, então seria uma hidrocefalia de pressão normal sim, porém de etiologia secundária. Basicamente, o que acontece é que ocorre um distúrbio hidrodinâmico que compromete a absorção do líquido cefalorraquidiano por algum motivo. E isso nós conseguimos provar quando, por exemplo, fazemos um TAP test e retiramos líquido do sistema como um todo, permitindo uma melhor perfusão do cérebro novamente. Ou então, quando fazemos uma drenagem lombar externa ou estudamos a resistência do fluxo de saída com o teste da infusão. Esse distúrbio hidrodinâmico, ele provoca alterações, sim, na pressão intracraniana, mas não de forma constante. Por isso que muitas vezes até o nome dessa patologia pode ser questionado. Talvez o nome correto seria pressão intermitentemente alta, ou episódio de pressão, ou uma doença de ondas B de Lundberg, principalmente porque durante o período da noite, durante o período do sono, a pressão intraventricular ela pode se manifestar de uma forma mais alta do que o normal, o que explicaria o início da deformação e manutenção dos ventrículos alargados. Através da monitorização da pressão intracraniana, podemos, na verdade, ter ciência e estudar essa característica. É lógico que hoje em dia a gente vai falar mais sobre isso, não tem sentido invadir demais o paciente para fazer um diagnóstico, uma vez que nós temos métodos cada vez menos invasivos que corroboram para o diagnóstico e facilitam a nossa conduta terapêutica. Sequencialmente ao aumento da pressão intracraniana, os ventrículos dilatam, e é possível observar isso tanto nos exames de tomografia computadorizada de crânio, como ressonância magnética de encéfalo, inclusive com sofisticações como, por exemplo, o estudo do fluxo licórico. Essa dilatação ventricular, ela pode provocar alterações metabólicas no tecido ao redor do ventrículo periventricular, que pode ser detectado através de exames de perfusão cerebral, espectroscopia, ou então até mesmo através da análise bioquímica do líquor, com marcadores de sofrimento neuronal, mostrando que alguma coisa está acontecendo e isso está danificando os neurônios. Aliás, cabe dizer que nesse momento, quando investigamos, por exemplo, através de um TAP test, a coleta do líquor ela pode ser prosseguida com uma avaliação mais a fundo de outras patologias que podem estar associadas, como, por exemplo, a dosagem de biomarcadores, como proteína tal, fosfotal e beta-amiloide, o que poderia mostrar, ou pelo menos nos induzir a entender que esse paciente poderia ter ou não doença de Alzheimer associadamente. Essas alterações metabólicas, se nada fazemos, elas podem virar mudanças estruturais do tecido periventricular com gliose e, dessa maneira, o cérebro fica com a complacência alterada e os ventrículos dilatados de uma forma definitiva. E nós sabemos que, por volta de 2 anos depois do diagnóstico, até esse ponto nós temos os melhores resultados com o tratamento neurocirúrgico, com a recuperação neurofuncional do paciente. Depois disso, obviamente, existe melhora com o tratamento, mas pode existir uma certa limitação na evolução clínica dessas pessoas. Os fatos que nós lidamos com a realidade é que a hidrocefalia de pressão normal é um distúrbio hidrodinâmico
com apresentação clínica típica. Ela principalmente acomete pessoas com 60 anos ou mais e, atualmente, o estado da arte para o tratamento da hidrocefalia de pressão normal, o que se preconiza é a cirurgia, sobretudo envolvendo o implante de uma derivação interna. Quando olhamos o quadro clínico e falamos em quadro clínico típico, cerca de 50% dos pacientes eles se apresentam com a tríade de Hakim. Alteração de marcha, conhecida como apraxia de marcha, alteração cognitiva e incontinência urinária. Mas outra metade, muitas vezes, apresenta só apraxia de marcha ou até apenas um outro comemorativo. Por isso que a gente precisa ficar atento à investigação clínica para realizar o diagnóstico correto e o mais precoce possível. Como eu falei para vocês, a resposta em 2 anos após a manifestação clínica, ela tende a ser melhor ao tratamento. Quando avaliamos o ciclo da marcha normal, verificamos que o trato piramidal ele faz o seu trajeto descendente do crânio, sobretudo da região frontal, até a medula e os músculos, por fim, dos membros inferiores, seguindo esse caminho. Temos impulsos excitatórios provenientes da córtex cerebral, impulsos inibitórios que regulam partindo dos gânglios da base, sobretudo do globo pálido. Existe uma região mesencefálica motora com neurônios glutamatérgicos, núcleos da região do pedúnculo pontino, cuneiforme e subcuneiforme, que geram padrões motores espinhais. Como o ser humano depende de circuitos vestibulares e também reticulares do tronco cerebral, a marcha do ser humano, quando existe um trauma raquimedular, ela é disfuncional, diferente de outros animais. Porém, nessa ilustração, podemos observar que, caso exista uma dilatação do ventrículo, essa estrutura ela tende a sofrer uma deformação. E até mesmo em regiões próximas ao que nós sabemos relacionadas à manifestação da doença de Parkinson, pode existir uma alteração de perfusão cerebral, o que atrapalha, na verdade, o funcionamento perfeito deste sistema. Talvez por conta disso, até a marcha do paciente com Parkinson, ela seja um pouco parecida com o paciente que tem hidrocefalia de pressão normal. O comprometimento cognitivo, ele acontece principalmente com o acometimento das funções executivas. Com a dilatação ventricular, por exemplo, a atenção pode ficar comprometida. Aqui estou mostrando 2 sistemas, um anterior, relacionado ambos com neurotransmissores, como a noradrenalina e a própria dopamina, mas também a serotonina. E desta maneira, quando existe uma distorção do tecido cerebral, com a dilatação dos ventrículos, esses circuitos podem ficar comprometidos e, principalmente, a memória de curto prazo, a visoconstrução, até mesmo a fluência verbal podem ficar alteradas. Uma doença que parece muito a hidrocefalia de pressão normal a curto prazo, e o neurocirurgião já teve essa experiência em tratar, aqui eu falo por conta da questão de perfusão, é o hematoma subdural crônico. O paciente está paralisado. Você vai lá, faz uma trepanação e drena o hematoma subdural crônico. Instantes depois da cirurgia, o paciente já mostra sinais e indícios de melhora. Da mesma maneira, só que diferente do local de compressão, uma vez que o subdural crônico acontece na convexidade e a hidrocefalia de pressão normal, na verdade, de dentro dos ventrículos para fora, após a retirada do líquido, a perfusão cerebral melhora e por isso é possível observar uma melhora clínica tão rápida após o restabelecimento do trânsito licórico. Seguindo em questão da própria sintomatologia, a incontinência urinária pode ser explicada por alteração dessa alça que faz a comunicação com o centro da micção que fica na ponte. Então nós sabemos toda a complexidade do controle urinário, principalmente relacionado ao equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Porém, essa incontinência que acaba acontecendo, ela também é capaz de ser revertida caso o trânsito licórico e essa alça que faz a comunicação entre esses circuitos neurais seja novamente colocada no seu local, com a perfusão cerebral acontecendo de forma correta. O diagnóstico, além de toda essa sintomatologia clínica típica, ele é feito também com o apoio da imagem. E hoje nós temos
critérios radiológicos muito bem estabelecidos, o que faz com que países, como por exemplo até mesmo a Suécia, indique cirurgia até mesmo sem a realização de um exame preditivo, como por exemplo um TAP test. Então aqui eu tenho um trabalho científico que foi publicado falando da RAD-Scale, que é uma escala que mostra alterações que são típicas da hidrocefalia de pressão normal. Então, muito mais do que falar o índice de Evans, com a dilatação do sistema ventricular, mais do que 30% dos cornos frontais ocupando todo o diâmetro da caixa craniana, o apagamento de sulcos e giros na região do vértex cerebral, o aumento e pronunciamento da fissura silviana, a existência de alguns sulcos que ficam mais alargados e presentes no exame da tomografia, a dilatação do corno temporal, o ângulo do caloso. Aliás, esse é um índice muito importante na avaliação, inclusive prognóstica, em relação a melhora ou não depois da colocação da válvula, mostrando que conforme esse ângulo ele fica mais agudo, menor de 90, sobretudo menor do que 70, 60 graus, a possibilidade de resposta terapêutica que melhora é ainda maior. E a existência ou não do edema transependimário e esse sinal de hipodensidade na parte anterior dos cornos frontais. Então, basicamente, o que nós temos é uma alteração da hidrodinâmica que implica numa dilatação ventricular, que gera uma deformidade do parênquima. Essa deformidade reduz a perfusão cerebral e, com isso, nós temos o quadro clínico muito bem estabelecido, com cognição, marcha, continência urinária, como comemorativos da tríade de Hakim. Mas também existem alterações psiquiátricas, como, por exemplo, ansiedade, depressão e outros distúrbios que podem se manifestar de forma associada, porque o sistema límbico ele também sofre deformação com a dilatação do ventrículo. E a gente observa isso muito de perto quando avaliamos os pacientes que nos são encaminhados no Hospital das Clínicas. O protocolo que nós seguimos é o protocolo que é baseado nos guidelines internacionais, é basicamente esse. O paciente tem o quadro clínico de hidrocefalia de pressão normal, com apraxia de marcha, demência ou então comprometimento cognitivo que pareça, e incontinência urinária. Pelo menos um desses três, ou os três em associado, como eu falei para vocês, cerca de 50%, metade aproximadamente, aparece para a gente com os três. Feito isso, precisamos do diagnóstico radiológico. Então, esse paciente é submetido a um exame de tomografia e a um exame de ressonância magnética de encéfalo, que usualmente não é feito caso o paciente tenha um marca-passo ou uma prótese que impossibilite a sua realização. Frente a esse diagnóstico, nós realizamos o TAP test. E esse TAP test ele é feito com a retirada de aproximadamente 50 mililitros de líquor a partir de uma punção lombar com a medida da pressão, com a manometria, antes e depois da punção. Caso exista melhora, existe uma discussão multidisciplinar, porque esse paciente é avaliado por um fisioterapeuta que avalia a marcha antes e depois da punção, de 1 a 3 horas depois, e um neuropsicólogo também com testes específicos. Caso exista melhora, esse paciente, então, ele é encaminhado para o tratamento cirúrgico definitivo. Caso esse paciente não melhore, porque nós sabemos que existem, sim, falsos negativos, nós recrutamos esse paciente depois de 1 mês para repetir esse mesmo teste. Se não melhora, mas o quadro clínico e a imagem é muito compatível, nós temos a opção de prosseguir com testes preditivos, como, por exemplo, o teste da infusão e o teste da derivação lombar externa, que drena 10 ml por hora de líquor por 3 dias. Independente do que venhamos a fazer, operar ou não, todos os pacientes são submetidos depois ao encaminhamento para a reabilitação multiprofissional, com a fisioterapia motora, fisioterapia para a parte urológica e também avaliação e tratamento neuropsicológico. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de TAP test positivo em relação à avaliação da marcha. Então, é um homem de 72 anos, previamente saudável, com alteração de marcha há 1 ano e 6 meses. A marcha foi ficando lenta, os passos pequenos, uma dificuldade de realmente caminhar.
Há 8 meses, alteração da memória, há 3 meses, incontinência urinária, e no exame de ressonância magnética é possível ver a dilatação ventricular com apagamento dos sulcos na região do vértex, aqui demonstrado, e com ângulo do caloso de 70 graus aproximadamente. Nas últimas 3 semanas antes do TAP teste, o paciente precisou, inclusive, utilizar bengala para conseguir andar. Então, aqui está a avaliação dele antes do TAP teste. Junto com a fisioterapeuta, então, ele está fazendo esse trajeto. Nós aplicamos muito um exame chamado TUG, Time Up and Go. O paciente fica sentado, ele tem que levantar, andar 3 metros, dar a volta em um obstáculo e sentar novamente. Via de regra, o tempo esperado são 12 segundos para resolver esse desafio. Aqui a gente percebe uma marcha com passos alargados, a base aberta, a necessidade de uma bengala para ajudar e também a sinalização da fisioterapeuta. Após a retirada de 50 ml de líquor, esse paciente foi avaliado 3 horas e a marcha dele se mostrou dessa maneira. Ele já não mais precisava da bengala para caminhar, já mostrava um balanço dos membros superiores, inclusive, um pouco mais ativo e um pouco mais de confiança. É lógico que ainda não é uma marcha normal, mas nitidamente, quando comparamos com a marcha que observamos anteriormente, aqui, nós podemos notar, vou mostrar de novo a marcha anterior, nós podemos notar uma melhora expressiva. Essa é uma marcha típica, né? Uma marcha apráxica, que muitas vezes pode colocar esse paciente numa situação de risco para sofrer uma queda, ter uma fratura do fêmur, e por isso, dentre outros motivos, nós sabemos hoje em dia que a hidrocefalia de pressão normal, ela por si só não mata o paciente, mas ela diminui a expectativa de vida. Então, a pessoa com hidrocefalia de pressão normal que não é tratada, ela vive menos. Isso já existe comprovação científica. Existem diversas formas de se seguir ou acompanhar o paciente com hidrocefalia de pressão normal. Existe uma escala europeia e existe essa escala japonesa desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Japão. É uma escala fácil de aplicar. Nós temos ela traduzida e validada para o português. Foi o trabalho de uma aluna minha de pós-graduação, da Isabel. E, basicamente, ela avalia 3 domínios e pode ser aplicada de uma maneira muito fácil. Por exemplo, em relação à marcha, se não existe nenhum problema relacionado à marcha, o paciente ganha 0 pontos. Se ele tem uma marcha instável, porém independente, ganha 1. Se ele anda com um apoio, ele ganha 2 pontos. Se ele anda com 2 apoios ou um andador, ele ganha 3 pontos. E se não é possível andar, está na cadeira de roda, ele ganha 4. Esse senhor, por exemplo, andava com apoio, então ele tinha graduação 2 e depois do TAP teste não precisou mais da bengala, foi para a graduação 1. E com isso, então, eu consigo entender se meu paciente está melhorando ou piorando e, inclusive, fazer uma avaliação e o segmento a longo prazo. Isso também se aplica ao quadro cognitivo e também à incontinência urinária. É lógico que a gente está falando aqui de uma faixa etária que apresenta diversas outras patologias que podem confundir e cabe ao médico, ao neurocirurgião, ao neurologista, conseguir separar e fazer um diagnóstico preciso. Por exemplo, a pessoa pode ter um canal estreito lombar, um canal estreito cervical e ter alteração de marcha associada. Pode ter um problema de próstata e, com isso, a continência urinária estar comprometida. A mulher pode ser multípara e, por isso, ter uma incontinência de esforço, que deve ser diferenciada do quadro clínico da hidrocefalia de pressão normal. Não é a nossa opção, mas existe também outros testes preditivos, como, por exemplo, o teste da infusão, que, em vez de retirar o líquido, se infunde líquido e existe toda uma estratégia para se medir a pressão antes e depois. E, de acordo com a pressão atingida em determinado valor, no caso, a resistência do fluxo de saída maior do que 18 milímetros de mercúrio por ml por minuto, existe um valor preditivo de 92% para sucesso terapêutico com a colocação da válvula. Nós evitamos colocar esse tipo de dispositivo por risco de infecção, pelo fato de ser algo mais invasivo, e nós acreditamos que o TAP teste ele pode ser repetido. Ou então, utilizar
uma drenagem lombar monitorizada, da qual você pode retirar essa paciente, por exemplo, ela tinha uma HPN, fez 2 TAP teste e não melhorou. Mas depois de ficar 72 horas com a retirada contínua de líquor, mantendo uma pressão de 8 centímetros de água e retirando 10 ml, ela mostrou sinais e indícios de que conseguia movimentar o quadril. Nós encaramos isso como positivo, ela foi submetida ao implante de uma válvula e depois de 3 meses ela estava andando. O tratamento da hidrocefalia de pressão normal, ele não existe um tratamento medicamentoso, pelo menos até hoje. É lógico que eu falei aí do sistema linfático, da aquaporina 4, talvez no futuro venha a existir algo, mas por enquanto não existe. Então, a cetazolamida não é tratamento para hidrocefalia de pressão normal, topiramato também não é, corticoide também não é. O tratamento ele envolve uma reabilitação multiprofissional, então a neuropsicologia para treinar as funções cognitivas, a fisioterapia para treinar a marcha, a terapia ocupacional para que o indivíduo possa treinar a sua destreza e até mesmo a musicoterapia quando o indivíduo tem principalmente um cognitivo comprometido a ponto da neuropsicologia ser de difícil aplicabilidade. Existe espaço para a reabilitação com a estimulação elétrica transcraniana, magnética transcraniana e também o papel de uma reeducação de vida mesmo, com a nutrição, com a educação física e principalmente com o tratamento de doenças associadas, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, carências de vitamina e outras doenças sistêmicas que podem, na verdade, atrapalhar a melhora do paciente. Mas o tratamento da hidrocefalia de pressão normal, ele de fato é feito pela neurocirurgia. Existem possibilidades de tratamento cirúrgico. Quando falamos de derivação interna, a mais realizada no mundo é a derivação ventrículo-peritoneal. Olhando esse circuito proposto por Riquet, das resistências, dos diversos pontos do sistema licórico, quando colocamos uma derivação ventrículo-peritoneal, colocamos um catéter nessa região, antes do forame de Monro, e derivamos para fora de todo esse sistema esse líquido que está em excesso, de maneira que nós ajudamos, então, nesse trânsito licórico e melhoramos a perfusão cerebral. Outra modalidade de derivação interna aplicada também é a derivação ventrículo-atrial, a derivação lomboperitoneal, um país que existem muitos pacientes tratados dessa maneira, com a lomboperitoneal, é o Japão. Existe uma proposta nova que se está em estudo, que é o tratamento endovascular. Eu, particularmente, acredito que seja muito complicado tratar desta maneira, haja visto a possibilidade de obstrução e toda a questão que a própria retirada de líquido exerce durante o tratamento, né? Mas existe essa linha de pensamento. Eu falo isso porque estive em 2008 na Universidade do Cairo, junto com o professor Ismail Achafei, aprendi a fazer a derivação ventrículo-sinusal retrógrada e nós entendemos que para a hidrocefalia de pressão normal, essa derivação ela não faz muito sentido, haja vista a diferença pressórica que não é constantemente elevada. E existe também a possibilidade da terceira ventriculostomia endoscópica. Tudo isso são possibilidades de tratamento cirúrgico. De cara, eu já digo o seguinte, em 2013 nós publicamos na Neurosurgery um trabalho prospectivo randomizado comparando o tratamento com a derivação ventrículo-peritoneal com válvula de pressão fixa com a terceira ventriculostomia endoscópica. Nós chegamos à seguinte conclusão. Naquela ocasião, com aqueles pacientes, cerca de 50% deles experimentaram alguma melhora que se sustentou por até mais ou menos um ano. Mas praticamente 80% dos pacientes tratados com válvula apresentaram melhora clínica mais satisfatória. De maneira que existe sim uma indicação de terceira ventriculotomia endoscópica para tratar pacientes que tenham hidrocefalia de pressão normal clínica causada, por exemplo, por uma estenose de aqueduto. E aí, na verdade, seria aquele LOVA que eu falei para vocês, né? Um paciente que tem uma estenose de aqueduto, uma hidrocefalia crônica e que descompensou na terceira idade. Mas para os demais pacientes, nós sabemos que, clinicamente, inclusive com esse trabalho prospectivo randomizado, que, na verdade, não é a melhor opção e não faz, na verdade, o sentido de se tratar desta maneira.
Da mesma maneira que recentemente publicamos, junto com todo o nosso grupo de pesquisa, um trabalho comparando, uma meta-análise comparando a derivação ventrículo-arterial com a ventrículo-peritoneal. Lógico, aqui não simplesmente em pacientes com hidrocefalia de pressão normal, mostrando que existe, na verdade, não uma superioridade nem inferioridade, mas uma aplicabilidade de ambos os métodos. É lógico que precisamos estudar mais, sim, esse tipo de hidrocefalia, nesse tipo de adulto, para ter respostas ainda mais contundentes. Mas de cara aqui já podemos dizer que isso representa uma possível escolha e não existe indícios de o que seria melhor ou pior, mas de que sim, os dois podem e devem ser aplicados. Quando falamos de válvula, né, de shunt, o que é uma válvula? Né? Muitas vezes o neurocirurgião ele não presta muita atenção nesse dispositivo, um dispositivo pequeno, muitas vezes não tão tecnológico, né? Basicamente é mecânico, quando existe ali a questão da programação, é alguma coisa eletromagnética, mas é um dispositivo que basicamente trata um problema importantíssimo dentro da neurocirurgia. Independente de ser hidrocefalia de pressão normal ou não, qualquer área da neurocirurgia, mesmo que você faça um tratamento, uma cirurgia maravilhosa de uma malformação arteriovenosa, de um aneurisma, de um tumor, o seu paciente pode, infelizmente, apresentar um quadro de hidrocefalia adquirida e o que vai tirar ele do hospital em boas condições é o implante de uma derivação. Por isso que é tão importante entender as derivações e saber como manipulá-las. Então, um shunt nada mais é do que um dreno que tira esse excesso do líquido cérebro-espinhal e dirige para outra parte do corpo. Ele trabalha através de um sistema único de valvulado, de modo que esse líquido ele deve sair da caixa craniana, mas não voltar, do sistema nervoso central, mas não voltar. E, na verdade, a ideia é manter a pressão intracraniana e, dessa maneira, prevenir os danos cerebrais ou do sistema nervoso central. Dito isso, cabe nós citarmos aqui alguns pontos importantes no desenvolvimento dessa tecnologia. Na década de 40, a descoberta do silicone teve um papel importantíssimo para a medicina e, sobretudo, para o desenvolvimento e aplicação das derivações. Então, independente do tipo de válvula, talvez seja esse o produto, o elemento fundamental que possibilitou esse passo adiante da neurocirurgia. Em 1986, o Dr. Salomão Hakim descreveu as válvulas ajustáveis, e isso foi um grande passo também na evolução dos sistemas de derivação. Em 2013, foi feito um trial na Europa, mostrando que para os pacientes com hidrocefalia de pressão normal, o que evita um grande problema, que é a hiperdrenagem com formação de hematoma subdural, é a colocação de um sistema antigravitacional na linha. Em 2017, a Aschoff reportou um número que a gente precisa saber, porque o mundo é muito grande, a gente tem 8 bilhões de pessoas, mas existem praticamente 160 diferentes tipos de design de válvulas e pelo menos 12 fabricantes ao redor do mundo. É essa magnitude que nós temos. Aqui eu vou trazer para vocês o exemplo da válvula programável que utilizamos no Hospital das Clínicas em caráter de pesquisa. Já temos algumas teses de doutorado concluídas, outras em andamento, e muitos pacientes já tratados com esse dispositivo, que permite um tratamento personalizado. Essa válvula ela tem 3 partes, como todas, tem um catéter ventricular, a válvula propriamente dita, que tem 8 opções de ajuste de pressão. Então, a pressão mais baixa é 1 centímetro de água, seguida de 3 centímetros de água, 6,5 centímetros, 10 centímetros de água, 13 centímetros de água, 16,5 centímetros de água, 19 centímetros de água e a mais alta, 21 centímetros de água, com a possibilidade da utilização de um mecanismo antigravitacional em série. E aqui ao lado esquerdo nós temos o sistema de máscara que permite a aferição da pressão e, com o ímã apropriado, o ajuste pressórico, podendo subir ou descer de acordo com a necessidade do paciente. Nós sabemos que, basicamente, existem 2 tipos de shunts atualmente, de válvulas. Válvulas de pressão fixa, que podem ser válvulas de fenda, válvula de diafragma, bola-mola-cone, bico de pato, e as válvulas programáveis. Sobretudo, as válvulas programáveis utilizam o mecanismo bola-mola-cone,
como forma de, através de um ajuste externo, regular essa resistência e conseguir, então, controlar. A mais nova descrita no mercado é a da HP Bio, da Esfera Pro, uma empresa brasileira. Mostrando alguns pontos importantes na evolução desse conhecimento, em 1998 foi publicado um estudo holandês, chamado Dutch Study, muito importante, que mostrou para a gente algo que quem não está acostumado a tratar a hidrocefalia de pressão normal já notou. A melhor opção para você tratar um paciente com hidrocefalia de pressão normal seria o implante de uma válvula de baixa pressão. Isso é um fato. Isso implica, por exemplo, nesse trabalho, que foi prospectivo e randomizado, mostrou 74% de melhora clínica. Porém, a taxa da existência de coleção subdural foi praticamente na mesma proporção, 71%, e o risco de fazer um hematoma subdural é tão grande que não justifica você utilizar uma válvula de baixa pressão de uma forma tranquila. É uma possibilidade, mas nós sabemos o risco que esse indivíduo, com toda a fragilidade do indivíduo da terceira idade, está sofrendo. Podemos colocar uma válvula de média pressão, mas olha que interessante, a taxa de sucesso terapêutico e de melhora clínica já cai de 74% para 53% nesse estudo, apesar de também reduzir de 70% para 34%, quase a metade, quando colocamos aí uma válvula com uma pressão mais alta, a possibilidade de ter um subdural. E é lógico, né? Quando falamos de tratar esses pacientes, temos que ter em mente o risco que existe das complicações. E esse aqui é um conceito importante de complicação que representa qualquer desvio do ideal do curso pós-operatório que a gente imagina que não seja inerente ao procedimento, né, e não constitui, na verdade, uma falência do próprio método de cura. Eu digo isso porque, na literatura, a taxa de complicação do tratamento do paciente com hidrocefalia de pressão normal vai de 11% a 52%. Ou seja, é muita coisa. Então, assim, é super importante discutirmos esse assunto e, principalmente, entendermos como reduzir e quais são essas complicações. Então, é lógico, né? Complicação infecciosa, ela pode ser superficial ou profunda, com uma meningite, por exemplo, uma ventriculite, isso seria terrível. A formação de hematomas intracranianos, complicações abdominais, como, por exemplo, peritonite, perfuração de vísceras, que teria muita relação, obviamente, com a técnica, ou a formação de pseudocisto, o que atrapalha o próprio tratamento e desempenho do sistema, obstrução da válvula, desconexão ou dobra do próprio sistema, hiperdrenagem com a formação dessa coleção fluida subdural, que pode ou não virar um hematoma subdural, e configurar uma emergência neurocirúrgica. Aqui eu tenho alguns exemplos. Olha, aqui na esquerda é uma desconexão de válvula, aqui mais no centro, uma dobra do catéter, tudo relacionado também com técnica ou com a questão do próprio material, que não foi devidamente amarrado. Aqui à direita, a gente vê um pseudocisto abdominal, que tem uma grande correlação com processos infecciosos de baixa virulência, mas que fazem com que a válvula ela realmente não funcione. E aqui um outro exemplo de um cisto abdominal, mas extraperitoneal, relacionado principalmente com uma falha técnica. Se o indivíduo não fecha direito a parede, o peritônio, esse catéter pode migrar, ficar encistado e o paciente não vai ficar tão bem. Então, isso são complicações que, obviamente, ninguém quer ter e, sobretudo, atrapalha a vida do paciente. Mas olha essa complicação. Paciente de 80 anos, tríade de Raquin há 6 meses, teve um TAP teste positivo, colocou uma válvula de média pressão fixa, disponível no Sistema Único de Saúde, anos atrás. O paciente melhorou da marcha e da cognição, mas depois de um mês apareceu lá no consultório, lá no ambulatório do hospital, com esse hematoma subdural, com nível de sangue. Ou seja, aí eu pergunto a vocês, né? O que fazer? O que vocês fazem? O que vocês fazem com esse paciente? Ou seja, não dá para mandar ele para casa simplesmente com essa possibilidade de um hematoma subdural crônico, inclusive aumentar, mesmo que o paciente tenha mostrado um grau de melhora. Então, assim, passou 1 centímetro de espessura dessa coleção subdural, e principalmente com o hematoma subdural, a conduta ela implica numa drenagem cirúrgica, e aqui no caso, se a gente está falando de válvula de pressão fixa,
tem que colocar uma válvula de pressão ainda mais alta, uma válvula de alta pressão, que talvez resolva o problema da coleção subdural, mas daí o paciente não tem a melhora clínica que poderia estar experimentando. Então, assim, as complicações existem, mas elas podem ser reduzidas e evitadas, né? Um pré-operatório bem feito, entendendo que esse paciente idoso ele tem fragilidades específicas, para evitar infecção, é lógico, você precisa ter aí um time treinado, um time que possa sempre fazer isso da forma mais apropriada possível, o nível de glicose adequado, se o paciente faz uso de anticoagulante, antiagregante, ele deve ter isso suspenso. Se tem infecção urinária, deve ser tratada e, principalmente, a utilização de válvulas que permitem um tratamento personalizado, válvulas programáveis com mecanismo antigravitacional. Nesse trabalho, publicado por Picard em 2017, olha que interessante a taxa acumulada de revisões por faixa etária envolvida. Então, as duas acima, comparando a faixa etária pediátrica, usando válvula de pressão fixa, ou então a válvula programável. Praticamente não há diferença. Nos adultos, uma discreta diferença. Agora, embaixo, aqui, na curva laranja e na curva azul clara, algum participante fez esses dois traços azuis aqui que eu não entendo como apareceu, mas não faz parte desse gráfico. Aqui embaixo, sim, existe uma nítida diferença da utilização da válvula de pressão fixa e da válvula de pressão programável, impactando na taxa da necessidade de reoperação. Então, nos adultos, e sobretudo no adulto mais idoso, a utilização de uma válvula programável faz a diferença, evitando a necessidade de reoperação. Isso é um conhecimento. E por isso a gente precisa discutir aqui, obviamente, custo-efetividade, porque é óbvio que uma válvula programável, que tem mais tecnologia envolvida, ela, de saída, acaba custando mais. Então, na nossa hipótese inicial, apesar do custo de saída ser maior, a longo prazo, nós acreditávamos e acreditamos que o custo ele tende a ser menor. E, de fato, quando fazemos uma análise de custo-efetividade, olhando não simplesmente o custo da válvula, mas o custo da internação, das necessidades de reoperações, das necessidades de exames complementares, de consultas, tudo isso pode mostrar uma realidade da qual a gente suspeita ou suspeitava, e hoje a gente tem certeza. O Dr. Rodolfo Casimiro Reis foi meu orientando, ele fez o doutorado dele na USP, sob a minha orientação, e num trabalho muito elegante, nós comparamos pacientes com hidrocefalia de pressão normal, que tinham recebido válvula de pressão fixa, e prospectivamente um outro grupo que recebeu válvula programável, a Esfera Pro da HPBio. E o que nós percebemos? Que a válvula programável, lógico, ela custava mais na saída à unidade, mas o custo do tratamento no decorrer de um ano, ele foi menor para a válvula programável quando comparamos com a válvula de pressão fixa. Então, em termos de unidade de dólares, a válvula de pressão fixa, isso aqui é só um exemplo local, custando $137, a programável $1.346, ou seja, quase 10 vezes mais. Que faz sentido tratar a hidrocefalia de pressão normal, porque para o sistema de saúde, esse paciente ele representa, além de um ganho biológico e humano, ele representa menos custo. Isso já está provado, inclusive, com esse estudo japonês, comparando os trials com derivação ventrículo-peritoneal ou lombo-peritoneal, mostrando que depois do investimento do Estado no indivíduo, com a cirurgia, com a reabilitação, 1 ano e meio depois, o investimento se paga e, na verdade, ele representa uma economia para as possíveis complicações que esse paciente viria a apresentar, como uma fratura de colo de fêmur, infecções urinárias, um quadro demencial gerando a utilização de medicamentos e mais consultas hospitalares. E aqui, esse trabalho que eu falei para vocês, publicado, depois eu acho que o Fernando Aliaga pode passar o link para vocês, porque é bem interessante vocês terem acesso a essa informação, mostrando a diferença do preço inicial em reais de uma válvula de pressão fixa e o custo anual. Então, de saída, a válvula custava, por exemplo, quase R$700, mas no final de um ano,
o custo, envolvendo tudo, né? A necessidade de reoperação, de exames, quase R$ 20.000. Ao passo que a válvula programável, ela custava mais caro, mas no decorrer de um ano, esse tratamento ficava muito mais barato. O que é importante para o administrador, que muitas vezes não somos nós, não é o neurocirurgião, ter ciência disso? Porque é lógico, os pacientes já sabem disso. Hoje em dia, as pessoas têm acesso à informação e todo paciente sabe que a melhor forma de ser tratado em relação à hidrocefalia de pressão normal é uma válvula programável que tem um mecanismo antigravitacional. Quando a gente observa no horizonte do tempo, o que a gente percebe é uma melhora, principalmente do componente da marcha, seguido da cognição e da continência urinária, que muitas vezes demandam um esforço maior para apresentar uma melhora mais satisfatória. Essa melhora acontece principalmente no primeiro ano e depois de praticamente 2 anos ela fica relativamente estável. O que nós notamos hoje em dia com as válvulas programáveis é que nós encurtamos o tempo. Então essa melhora ela acontece mais pronunciadamente, inclusive com os ajustes que podem acontecer no pós-operatório, até o 9º mês, e depois disso o paciente entra num estado de equilíbrio mais rapidamente, o que viabiliza a reabilitação e incrementa os resultados. Quando olhamos aqui o resultado a longo prazo tardio, o que a gente via? Pacientes, por exemplo, nesse estudo de Malmo, de 2000, estamos falando de 24 anos atrás, 26% dos pacientes melhoravam após 3 anos, 47% ainda estavam com a marcha boa depois de 5 anos, ou seja, metade piorava nesse período. Ticel, em 2006, mostrou ali uma melhora sustentada de 60% dos pacientes. Numa fase em que, se você não tem uma válvula programável que permite você fazer ajustes, talvez você desse por encerrado o tratamento. É lógico que o tratamento, eu digo com a válvula, né? Porque o tratamento nunca se encerra porque ele acaba sendo multidisciplinar. Então, hoje em dia, nós sabemos que existe essa pergunta por todo canto do mundo, mas qual que é o melhor tipo de válvula para esse paciente? Então, assim, a resposta ela vem sequencialmente de acordo com o desenvolvimento da ciência. Primeiro, válvulas programáveis. Recentemente, eu falei para vocês que foi descrita em 1986 pelo Dr. Hakim, com o mecanismo antigravitacional, com esse estudo que foi publicado, inclusive ele foi interrompido no meio devido à sua superioridade e risco realmente reduzido do desenvolvimento de hiperdrenagem com a colocação de um sistema antigravitacional. E nós temos diversas opções ao redor do mundo. Em termos de perspectivas futuras, eu não poderia deixar de mencionar para vocês um equipamento desenvolvido aqui no Brasil pelo professor Sérgio Mascarenhas Oliveira, também já falecido, que é um método não invasivo de controle da complacência cerebral e entendimento da curva de pressão intracraniana, que permite, com um dispositivo que não necessita de nenhuma incisão, nos oferece a possibilidade de entendermos as ondas cerebrais. E por isso, isso pode, inclusive, nos ajudar no processo de decisão e ajuste da válvula no pós-operatório. Para os pacientes com hidrocefalia de pressão normal, atualmente nós colocamos na saída uma pressão aproximadamente de 6,5, de 3 a 6,5 centímetros de água, com o mecanismo antigravitacional. Mas para outros distúrbios hidrodinâmicos, como por exemplo pseudotumor cerebral, que começamos com 16,5, muitas vezes é difícil se fazer a distinção entre uma hiperdrenagem, devido ao ventrículo pequeno, de uma hipodrenagem, né? Ou então de um paciente que tem a síndrome dos ventrículos colabados. E essa metodologia não invasiva pode ser um companheiro para quem faz atendimento a esses pacientes. Então, minhas considerações finais, já visto que já chegamos aqui às 10 horas da noite, eu gostaria de, aqui no Brasil, né, de falar alguns fatores que são muito importantes para se levar para casa. Primeiro, o tempo de existência da doença impacta no resultado do tratamento. Então, não é que seja uma emergência como um aneurisma roto, é lógico que não é, mas um paciente com dilatação ventricular, com sinais e sintomas suspeitos de hidrocefalia de pressão normal, tem que ser visto com muita atenção, porque a maior taxa de resposta acontece quando você opera esse paciente até 2 anos da manifestação clínica. Segundo, doenças associadas têm que ser diagnosticadas e tratadas, como, por exemplo, Alzheimer, doença cerebrovascular, Parkinson e entre outras.
Então, não é que você está derivando ou colocando um shunt num paciente com Alzheimer, mas o paciente ele pode ter Alzheimer e também ter hidrocefalia de pressão normal, que não precisa ser idiopática, pode ser secundária. Um paciente com Alzheimer pode bater a cabeça, ter um sangramento e depois de algum tempo apresentar uma hidrocefalia pós-traumática do tipo hidrocefalia de pressão normal secundária. Por que não? Muitas vezes nós temos dificuldade até de conversar com o neurologista sobre isso, mas é importante que a gente fale. Da mesma maneira, com um paciente com Parkinson pode sim ter um componente de hidrocefalia de pressão normal. Por que não? Porque o paciente com Parkinson tem dificuldade para andar, tem rigidez, ele pode cair, bater a cabeça também no próprio banheiro e desenvolver uma hidrocefalia pós-traumática, ou mesmo que seja idiopática, coexistindo com a patologia. E em terceiro lugar, é importante se escolher uma válvula com a possibilidade de ajustes personalizados e viabilizam, obviamente, um tratamento que pode garantir para esse paciente a melhora não só imediata, mas que seja sustentável o maior número de anos possível. Precisamos lembrar, e esse é meu ponto final, que não é também apenas a válvula que trata o paciente. Muito pelo contrário. Somos nós, e aqui eu falo o médico, o neurocirurgião e os profissionais da área da saúde, e o processo terapêutico desse tratamento conta com duas realidades que são complementares. A primeira, o restabelecimento do trânsito licórico. E aí é papel do neurocirurgião, colocar uma válvula adequada, ver esse paciente com frequência no ambulatório. A válvula programável, ela, para funcionar, precisa de um médico, de um neurocirurgião cuidando do paciente, pensando, pedindo a tomografia, avaliando o paciente, checando a pressão, fazendo o ajuste para que esse tratamento aconteça. Não é a válvula programável que trata o paciente, é ela com o neurocirurgião que está interessado em tratar de forma adequada esse paciente. Tem que ficar claro. Mas não só o restabelecimento do trânsito leucórico, a própria neuroplasticidade, que depois pode ser adquirida com a fisioterapia, com a própria neuropsicologia, fazem parte de todo o processo terapêutico. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Aqui eu vou deixar algumas referências, mas, obviamente, utilizamos mais de 100 referências para fazer essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que nós vamos abrir aqui agora para conversa, mas eu quero me adiantar, dizer que dia 20, 21 e 22 de junho vamos ter o primeiro curso de atualização em hidrocefalia no Hospital das Clínicas em São Paulo. Vocês estão convidados, espero vocês. Em setembro, de 19 a 16, em Nagoya, no Japão, temos o encontro anual, o Congresso Anual de Hidrocefalia, o Hydrocephalus 2024. Vocês também estão convidados, com muita alegria, queremos todos vocês pertos. Lembrando que em 2026, este congresso também internacional de hidrocefalia vai acontecer aqui em São Paulo, e aí com certeza eu quero todos vocês aqui junto com a gente, discutindo esse assunto tão importante e principalmente prestigiando uma descoberta de um neurocirurgião latino-americano, Dr. Salomão Hakim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Martín, você poderia começar a discussão? Olá, Sim. Martín. Olá. Bom, muito obrigado, Fernando. Realmente foi uma apresentação maravilhosa, informação muito completa, clara, precisa. Vou começar alguma parte do debate, algumas perguntas que podem ter a plateia, em relação, inicialmente, para a parte do pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Então, se a gente mais ou menos ordenar um pouco o tipo das perguntas ou das participações, eu gostaria de perguntar, Fernando, se tiver algum estudo de imagem, seja esta ressonância magnética, que pode avaliar no pré-operatório. Você falou alguma coisa da ressonância com fluxo licórico, mas na HPN tem alguns dados que a esclerose do encéfalo, o endurecimento da parede ventricular, tem muito que tem que ser investigado imagenologicamente no pré-operatório. Então, minha pergunta é se tiver alguma sequência específica na ressonância magnética para ter um valor preditivo para saber se esse doente pode eventualmente ter alguma complicação de tipo coleções ou hemorragias, como o subdural crônico.
favor, Fernando. Fernando, muito obrigado pela pergunta. De todos os marcadores, podemos falar radiológicos, o apagamento dos sulcos e giros na região do vértex cerebral e o ângulo do caloso representam as informações mais importantes que você precisa ter em relação à resposta do paciente à derivação. É lógico que você não pode se basear apenas nisso, né? Tem a questão do TAP teste, tem a questão da resposta clínica que o paciente vem apresentar. Em termos de ressonância magnética, o estudo de fluxo licórico pode nos mostrar como está a patência do aqueduto cerebral, se ele tem um fluxo hiperdinâmico ou não. Mas mesmo assim, aqueles dois marcadores que eu te falei anteriormente, o apagamento dos sulcos no vértex, é como se basicamente o ventrículo dilatasse, a gente tem a foice no meio e o cérebro tendesse a se dobrar como se fosse um livro. Aquela região fica comprometida. E isso a gente consegue ver, inclusive, facilmente numa reconstrução de tomografia em corte coronal. Então, isso mostra para a gente uma melhor resposta ao tratamento e à coexistência da certeza do diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal. Em relação a se existe uma predisposição ou não do paciente apresentar um hematoma subdural ou uma coleção subdural, eu não tenho dados objetivos, mas posso te falar da minha prática clínica, o que eu observo. Se o paciente já tem um espaço subaracnoideu mais pronunciado, ou seja, se existe associada à hidrocefalia de pressão normal um certo grau de atrofia, porque como eu falei para você, existem coexistência de patologias, né? Não é tudo tão bonito como a gente mostra aqui em relação àquele cenário perfeito daquele exame de imagem. Então, enfim, você tem uma dilatação ventricular, você tem um ângulo do caloso pequeno, mas você percebe que tem uma atrofia cerebral e um espaço subaracnoideu um pouco mais pronunciado. Esse paciente, ele pode demandar para você uma atenção maior devido ao risco de que essa coleção, esse espaço venha a se expandir e você tenha, então, a manifestação e a presença de um hematoma subdural. Por isso que a preocupação em suspender de forma adequada os antiagregantes plaquetários, por exemplo, AS, clopidogrel ou anticoagulante, antes da cirurgia é extremamente importante para que você garanta que a cirurgia não tenha nenhum sangramento. E reintroduzir só depois de pelo menos 72 horas com uma tomografia mostrando que está tudo bem. Agora, é lógico, mesmo assim, se você ainda não tiver a possibilidade de colocar um mecanismo antigravitacional, você corre o risco de ter uma surpresa desagradável, que é ter que lidar com uma coleção, um hematoma subdural. Fernando, ainda no pré-operatório e previamente a dar a leitura àquelas questões do chat do evento, você tem algum estudo, vocês fizeram algum estudo em relação ao líquido cefalorraquídeo pré e pós-operatório? Quer dizer, vocês tiraram alguma vez líquido cefalorraquídeo ventricular lombar no TAP test, aquele outro estudo que você falou, para saber, especialmente, o diferencial de proteína, se tem algum valor preditivo, algum valor pronóstico em relação à quantidade ou nível de proteína nesses doentes, tanto da região lombar como do líquido ventricular? Fernando, nós temos coletado líquor dos pacientes que foram submetidos ao TAP teste e esse líquido está congelado no Laboratório de Neurociências da Psiquiatria, porque o que você falou é algo que nos preocupa e faz todo sentido. É lógico que você não consegue dosar biomarcadores, mas nós sabemos que a alteração principalmente de tal, fosfotal, podem ter correlação com a hidrocefalia de pressão normal, mas não é um marcador isolado. Da mesma maneira que depois que você coloca a válvula, isso induz a gente a pensar o quê? Na válvula como um dispositivo que fizesse uma espécie de uma diálise, como uma diálise renal, só que uma diálise cerebral, ajudando, na verdade, aquele sistema linfático que nós falamos a levar algumas toxinas e macromoléculas para fora, o que seria possível de detectar. Então, assim, isso que você está falando é tão interessante que a gente tem, inclusive, isso congelado, mas nós não temos dados ainda avaliados para falar. Provavelmente nos próximos anos, sim. Em termos de biomarcadores, o que nós sabemos é que biomarcadores que mostram sofrimento neuronal ou da glia já foram comprovados em paciente com hidrocefalia de pressão normal e
de uma forma rotineira na clínica privada, quando é possível a solicitação, a gente sempre pede biomarcadores para Alzheimer de forma associada. Então, proteína tal, fosfotal, beta-amiloide, porque muitas vezes é uma chance que a gente tem de ajudar o neurologista num diagnóstico adicional ou até mesmo de afastar essa hipótese com esses biomarcadores sendo detectados. Bom, tem algumas perguntas aqui no chat. Doutor Fernando, você tem usado tem usado apenas os parâmetros em ressonância magnética, o DET, em algum caso para indicar cirurgia, assim mesmo fazer o TEP test? Olha, como a gente trabalha no hospital universitário, a gente faz tudo de uma maneira muito protocolar. Então, por exemplo, a técnica cirúrgica, trepanação frontal à direita, uma incisão atrás, na região retroauricular para implante e realização da loja, uma abertura peritoneal. A gente não funciona atrás. Por que eu estou falando isso? De uma forma rotineira, o que nós fazemos é o seguinte: o paciente com quadro clínico típico de hidrocefalia de pressão normal, com DASH, por exemplo, né, com esses sinais radiológicos na ressonância magnética, nós fazemos ainda assim o TAP test, entendendo que não é um exame tão invasivo assim, e nós temos toda uma equipe que está preparada para aplicar a bateria de avaliação neuropsicológica e da marcha. Na prática clínica, como eu falei para você, no norte da Europa, em muitos países, um bom exame de ressonância magnética com características típicas, o pessoal já está colocando válvula direto, pulando essa fase do teste preditivo. Então, assim, em situações especiais, quando você tem, por exemplo, um paciente com LOVA ali, com uma estenose de aqueduto, você não vai fazer uma punção lombar, né? Não tem sentido. E aí sim você poderia já pular essa etapa. Mas veja, isso não é uma coisa errada, tá? Isso é uma tendência mundial, inclusive, de se você tem uma radiologia, uma neuroradiologia bem instrumentada, trabalhando em conjunto com o cirurgião, é importante a gente falar, né? A gente conversar. O que eu percebo no grupo multidisciplinar lá do HC é que a gente fala e discute os casos sobre várias ópticas e com calma. Então, assim, não dá espaço para você dar um passo errado, né? Então, colocar uma válvula no paciente que tem um quadro clínico muito sugestivo, um DASH, por exemplo, e com essas alterações são típicas, obviamente faz parte do conceito atual. Essa foi uma pergunta do Dr. Amamoto. Tem aqui outra pergunta. Boa noite, doutor Fernando. Parabéns pela sua aula. Um caso que o doente foi operado, uma DVP com válvula de pressão normal e apresenta no pós-operatório hiperdrenagem com um hematoma subdural. Qual que é a melhor conduta? Drenar o hematoma subdural crônico, cambiar a válvula, ambas? Quer dizer, acho que essa pergunta tem relação àquele caso que você apresentou como uma complicação, Sim, mas é sim, uma sim, sim, pergunta sim. prática. Boa, Então, é a então, então, doutora Ivone Pérez. perfeito, perfeito. Ivone, é o seguinte, a válvula que a gente está falando é uma válvula de pressão fixa. Pressão fixa, sim. Tá, o que que a gente faz? Se o hematoma ele tem mais de 1 centímetro de espessura, ou você compara o corte da tomografia com a tábua óssea, é maior do que a tábua óssea, tem indicação formal de você fazer um buraco e fazer uma drenagem. Essa é a linha de pensamento. Quando você faz isso, você não adianta só fazer isso e não mexer na válvula. O caminho seguinte é você trocar a válvula por uma de pressão mais alta. Então, você colocou uma válvula de média, de baixa pressão, vai colocar uma de média. Colocou uma de média, você vai colocar de alta. Ah, doutor Fernando, e se mesmo assim ficar depois o hematoma? A gente já teve essas situações no passado. Infelizmente, você acaba ligando a válvula, amarra a válvula, se você não tem como recurso colocar um mecanismo antigravitacional, ou que a gente sabe que acaba sendo mais personalizado, né? Uma válvula programável com mecanismo antigravitacional. Veja, o que eu estou falando aqui é o seguinte: é lógico que é melhor você tratar o paciente do que não tratar. Entende? Se alguém fala para mim, olha, mas eu ainda não tenho acesso à válvula programável. Tá bom, é melhor tratar o paciente do que não tratar. Mas a gente precisa saber o que vai acontecer. Não adianta também tratar o paciente com medo. Ah, vou colocar uma válvula de ultra alta pressão. Não vai drenar nada. É melhor você não operar, porque você vai colocar o paciente numa situação de risco. Mas, se você coloca, eu mostrei aquele trabalho que foi feito, aquele trabalho holandês, aquele é um clássico, né? Você vai colocar uma de média pressão, perfeito, não espera muita coisa. O paciente pode ser que ele melhore um pouco, tudo bem, tem menos risco de hiperdrenar.
né? Mas se é o que você tem, talvez seja um caminho. Sim. Tenho outra pergunta, doutor Fernando, excelente aula. A proteínorraquia tem influência na escolha da pressão, do tipo da válvula em relação à pressão? É a pergunta de Mateus de Quadros. Olha, geralmente nós sabemos que as válvulas mais antigas, aquelas de fenda, elas tinham um mecanismo simples de funcionamento e por questão de depósito mesmo, o líquor com mais proteína, ele tendia a entupir o sistema. As válvulas que utilizam o sistema de cone e de bola e mola, elas acabam sendo mais adequadas para lidar com uma proteína mais alta. E quando a gente fala desse mecanismo de funcionamento, basicamente as programáveis, elas utilizam esse tipo de funcionamento. Então, assim, sim, a bola mola cone acaba sendo uma opção melhor do que uma válvula de fenda, tá? Ou de diafragma, mas nós precisamos entender que, independente da situação, se a proteína é muito alta, o risco e a própria viscosidade do líquor vai colocar esse paciente numa situação mais desfavorável e com uma chance maior de existir obstrução do sistema. Isso é importante. Acho que na época, Fernando, tinha aquela crença com aquele que a gente entrava nas DBPs, lembra? E no Sim. final do catéter distal tinha uma válvula no catéter. Vocês ainda estão cortando aquele tipo de catéter que no final, no peritoneu? Não, atualmente nós utilizamos a válvula da HP Bio, ela não tem essa válvula adicional Aquelas linhas, né? na ponta. Porque aquilo, na verdade, assim, você já tem uma válvula onde ela funciona, você não precisa de uma válvula adicional naquela região. Então, assim, duas coisas importantes. Não, a gente não corta, porque não tem a válvula na ponta para ser cortada. E segundo, a gente não corta o catéter. Porque existe todo um estudo hidrodinâmico com o produto quando é feito para oferecer para o cirurgião alguma coisa que seja relativamente previsível em bancada. Então, quando você pega um catéter, você começa a cortar ele, começa a inventar, tudo bem, pode funcionar para o paciente, mas fica difícil de você raciocinar e de fato entregar o que o paciente precisa. Então, a gente não utiliza mais esse tipo de válvula, tá? E a gente não corta a ponta porque não tem esse mecanismo de válvula. Sim. Muito bom. Tem aqui o professor Serioni, Modesto Serioni, está mandando parabéns para você. Excelente aula. Um grande abraço, Paulo doutor Modesto. Mariano, Paulo Mariano, ele está. Bom, essa pergunta é relacionada com a prévia. Média pressão seria mais indicada das fixas? Não tenho as programáveis. Então, acho que é aquilo que você falou. É o que eu falei, né, Fernando? Assim, ó, deixa eu só transbordar para vocês um momento inicial de quando constituímos o grupo e não existia a válvula de pressão programável disponível. Quando você faz o TAP test, e isso aqui ficou uma mensagem para todo mundo, tá? Quando a gente faz o TAP test, nós temos a possibilidade de ter acesso a uma informação super importante e muito fácil, que é a pressão inicial e a pressão final. Então você começa, que nem a gente fala, olha, não adianta ir lá fazer um tap test com 10 ml. Você tem que tirar 50 ml. Mas veja, não é uma coisa dessa maneira, porque você fez a punção, mede a pressão, como é que tá? Isso vai até ajudar no diagnóstico, para você falar que uma hidrocefalia de pressão normal é do tipo provável, você tem que ir lá, medir e ver que está abaixo de 20 centímetros de água, para ser normal, né? Porque se for mais alto do que isso, já não é uma hidrocefalia de pressão normal, é uma hidrocefalia hipertensiva. Percebe o conceito? Mas, conforme você vai tirando o líquido, se o paciente tem dor de cabeça, você também não vai continuar tirando, porque você pode estar fazendo uma hiperdrenagem e o paciente vai ficar com uma cefaleia pós-hack. No final, você pode medir a pressão. Então, por exemplo, o paciente começou com 18 centímetros de água. Tirei 50 ml, no final o paciente mostrou ali 8 centímetros de água. Faço a avaliação fisioterapêutica da marcha, faço a avaliação neuropsicológica. O paciente está bem. O que eu devo imaginar? Puxa vida, se eu conseguir oferecer para esse paciente sempre essa pressão de 8, ou por volta de 8, ele deve ficar bem, sem dor de cabeça e bem da sintomatologia. Então, isso pode fazer com que você tenha um indício de que tipo de válvula que pressão de válvula você pode escolher. Eu falo isso porque o paciente de saída tem uma pressão ali na punção de 10 centímetros de água e no final de 50 ml termina com 1 centímetro de água,
Veja, você tem que colocar uma válvula de baixa pressão, senão não vai funcionar absolutamente nada. Então, nós utilizamos durante muito tempo esse tipo de critério. Faz o TAP test, mas não perca a informação que você tem na mão e que é de graça, está ali, é só medir. Qual que é a pressão final que o paciente teve no TAP test e que promoveu a melhora clínica para ele, temporária, né, do subdural. E aqui já emendo uma outra coisa, Fernando. Colocou uma válvula no paciente, qualquer tipo de válvula, não precisa ser programável. O paciente tem que ter com ele uma carteirinha dizendo o motivo da válvula, quem implantou, a data, o diagnóstico, porque isso ajuda todos nós, como comunidade médica, a tratar e ajudar os pacientes. Tem outra pergunta do Dr. Clemar Silva. Fernando, mesmo com bom funcionamento no pós-operatório e melhora clínica, podem persistir parte ou partes dos quadros clínicos pré-operatórios, por exemplo, incontinência urinária, principalmente multíparas, alteração cognitiva e alteração da marcha pela própria idade do paciente. No pós-operatório, não podemos também esperar que os ventrículos laterais diminuam consistentemente e que desapareça a imagem transependimária. Que critérios você usa para indicar a diminuição da pressão de abertura da válvula? Obrigado, Clemar. Você indica com frequência o Brain for Care para ajudar nessa decisão? Bom, o que nós fazemos é o seguinte: é lógico que, como eu já falei anteriormente, se eu opero um paciente com mais de 2 anos de história, é mais difícil você imaginar uma remissão completa dos sintomas. Mas isso pode acontecer. Quando você coloca uma válvula no paciente com hidrocefalia de pressão normal, não é esperado que os ventrículos fiquem de tamanho absolutamente normal. Isso não acontece, ele vai continuar com a ventriculomegalia, com o ventrículo mais alargado. E como é que a gente faz? Operou o paciente, ele voltou ali e tirou os pontos com 10, 15 dias. Você pede uma tomografia. Observa, ele melhorou? Melhorou. Na tomografia, você vê ainda aqueles indícios radiológicos, ângulo do caloso pequeno, apagamento dos sulcos no vértex, um pouco de edema transependimário. O paciente está bem, não tem coleção subdural nenhuma. Puxa, você pode abaixar um pouco a pressão dessa válvula. E acho que você deve fazer isso. E lógico, abaixou a pressão da válvula, tem que repetir uma tomografia. Quando? Depois de 3, 4 semanas. Porque também não adianta fazer no dia seguinte, porque provavelmente nenhuma mudança vai acontecer. Agora, veio uma tomografia que a córtex cerebral já descolou do crânio, já tem ali um espaço, você percebe que já não está grudado. Muito cuidado, né? Porque às vezes você chega num ponto que é de limitação terapêutica mesmo. Não vai dar para você drenar um pouco mais, porque senão você cai naquela história do estudo holandês. Você vai botar uma válvula de baixa pressão no paciente e ele vai fazer a hiperdrenagem. Em algumas situações, o sensor da Brain for Care, ele vem nos ajudar, porque eu consigo ter uma relação de P1, P2 num ambiente de consultório. Então, muitas vezes, aquela minha decisão do tipo, puxa, será que eu abaixo um pouco mais ou não? Me dá um elemento a mais do que o clínico e da tomografia, porque a válvula está lá, é simples de você fazer o ajuste, né? Mas essa decisão, ela pode ser, obviamente, pode ter a colaboração dessa informação adicional. Então, a gente tem feito, sim, Clemar, até como projeto de pesquisa, a utilização disso, e em algumas situações, aí mais principalmente em pseudotumor cerebral, para nos ajudar a entender se esse paciente está vivenciando uma hiperdrenagem ou uma hipodrenagem. Tá? Agora, o risco maior que tem da programação da válvula programável enfim, você, infelizmente, chegar num limite que surge uma coleção extradural, subdural, né? Só que aí você tem um trunfo na mão, né? Porque a gente sabe que a maneira de manejar isso pode ser totalmente clínica, né? Então, assim, você pode pegar, sobe a pressão no máximo, então, por exemplo, está lá em 6,5 ou em 3 centímetros, você sobe para 21 centímetros de água, o paciente tem um antigravitacional. E você espera, já orienta a família, fala, olha, talvez ele venha a sentir o que sentia antes da cirurgia, porque esse ventrículo vai dilatar, vai compensar essa coleção subdural, e depois você volta a descer lenta e progressivamente. Mas nunca você vai chegar no ponto que surgiu a coleção. Você vai parar pelo menos 1 ou 2 acima daquele ajuste. Isso tem funcionado, a gente tem feito isso, tem funcionado.
Tá bom, obrigado, Fernando. É E que tem- realmente algumas vezes a gente fica em dúvida, né? Sempre Não, por tem. isso, por isso que eu concordo com você e falo mesmo, olha, o sensor da Brain4 Care é um elemento a mais, ele é não invasivo e mostra para você ali, pô, como é que está P1, P2, como é que está a relação. Isso, você não vai ficar cego por conta do que o equipamento está te mostrando, mas às vezes você queria uma dica, né, uma opinião um pouco mais concreta e real do que está acontecendo com a complacência cerebral. E esse aparelho traz essa explicação. Tá, joia, Tenho obrigado. uma pergunta que vai em relação com os critérios clínicos e a anatomia dos ventrículos. Por que não funcionar ou locar o catéter ventricular no corno posterior do ventrículo? Não seria melhor do que acessar o corno frontal, considerando que a fisiopatologia da HPN com alguma localização da frontalização desses pacientes, há outro motivo para a escolha do acesso frontal? A Bom, pergunta é de Anderson Benci. tá. Anderson, essa pergunta é muito boa. Como a gente trabalha num serviço universitário, todas as mudanças que nós fazemos são protocolares. Então, isso demanda uma reunião do grupo, uma decisão e um critério, e daí a gente segue em frente, para a gente ter parâmetro até do que poder falar, né? Porque se cada hora a gente faz uma coisa diferente, não consegue nem comparar. Então, assim, a opção que nós temos como primeira é ter punção frontal à direita, porque é mais fácil essa punção, todo neurocirurgião já está mais habituado, e você coloca o catéter próximo do forame de Monro, numa região onde não tem plexo coroide. Além do mais, o ventrículo é bem dilatado, é fácil de colocar. Segundo, eu consigo colocar, quando a gente coloca a válvula com antigravitacional, mais uma vez, não é o antigravitacional sozinho que previne a hiperdrenagem. Precisa da gente lá, né? Precisa do médico colocar lá direito. O antigravitacional que você pode escolher antes qual que vai ser de 10, de 20, de 15, de 25 centímetros de água, você vai escolher de acordo com o tamanho do corpo da pessoa, com a altura, com o índice de massa corpórea. Só que, como ele usa um princípio gravitacional, eu tenho que colocar ele exatamente na região, na posição vertical. Se eu botar ele lateralizado, horizontalizado, ele não vai funcionar da mesma forma. É que nem cortar a ponta do catéter da válvula. Aí você fica totalmente perdido na forma de tratar esse paciente. Então, quando eu faço essa incisão e faço uma loja especificamente para o paciente nessa região, onde é mais fácil de eu palpar, de localizar, de fazer o ajuste, eu ganho essa vantagem. Por que a gente não faz occipital? Por uma mera questão de escolha. Lógico que se você fizer uma punção posterior e colocar dentro do ventrículo, provavelmente vai funcionar muito bem e teria até uma vantagem, né? Seria só duas incisões, uma aqui na cabeça e uma na barriga. Mas é lógico, até mesmo para você colocar a válvula de uma forma confortável para você vir a programar ela depois, fica um pouco mais difícil, porque não vale colocar a válvula de lado. Tem que lembrar isso. Se você coloca ela de lado e o antigravitacional fica de lado, você já não está usando as esferas como devem ser utilizadas para prevenir a hiperdrenagem. Você já está colocando o indivíduo como se ele estivesse ficando numa posição quase deitado. Então isso tem que ficar claro, né? Mas seria, sim, uma opção fazer uma punção posterior e colocar. Sem contar que se erra-se a punção posterior, nós já vimos, graças a Deus, numa quantidade pequena, e não no nosso grupo, mas anteriormente, historicamente, indivíduos que puncionaram cápsula interna posteriormente, sabe? Então, é uma complicação que para fazer na frontal isso acontecer é praticamente impossível, né? Dessa questão, além disso, Fernando, que tudo que você falou é correto, as estruturas intraventriculares que estão envolvidas no tipo de sintomas do HPN são praticamente, fundamentalmente aquelas cognitivas, é aquela que sofre por elongação, por falta de elasticidade ou por dilatação, que a gente está elongando as fibras, por exemplo, o corpo caloso, da fímbria, etc., etc., aquelas estruturas, o hipocampus. Todas essas estruturas intraventriculares estão sofrendo, de certo modo, algum tipo de compressão de interna dentro dos ventrículos. Então, aqueles sintomas, fundamentalmente os cognitivos, estão muito relacionados. Então, o fato de ter um acesso frontal, parietal ou mesmo no corno temporal vai aliviar a pressão de toda a estrutura complexa do ventrículo. Portanto, porém, aqueles sintomas podem ter regressão, mesmo que seja aquele controle por qualquer um dos acessos que você falou. Tecnicamente, o acesso frontal é mais fácil, é praticamente aquele que todo neurocirurgião está adiestrado desde sua formação,
Então, e é uma escolha protocolar, como você bem tinha dito. Tem algumas outras perguntas acá, de Matheus de Quadros. Além do Fokker Brain, tem usado o ultrassom da baía do nervo óptico para avaliar diretamente o aumento da pressão intracraniana? Para paciente com hidrocefalia de pressão normal, não. A gente não tem utilizado. Fernando, Mesmo porque quando você... clinicamente não, a gente sabe que não tem alteração, né? Se for pressão Ah, normal. uhum. É, não tem um papiledema, como é uma Exato, característica clínica, né? É. exato. Fernando, quando você indicaria a terceira ventriclostomia na HPN? Clemar Quando Silva. você, quando você comprova que existe uma obstrução do aqueduto cerebral ou de algum elemento da saída do líquor pelo quarto ventrículo. Porque, assim, o que a gente observou naquele trabalho que nós publicamos na Neurosurgery, no prospectivo, né? Que os pacientes que melhoraram, veja, era uma época que até a ressonância ela ainda estava sendo. Não existia esse negócio dos critérios radiológicos naquela ocasião. Tava tudo muito incipiente. E um grupo italiano mostrou resultados muito promissores. E, de fato, quando a gente faz análise de custo, se a gente pudesse tratar todo paciente com HPN com uma terceira ventricostomia, seria muito mais barato, né? Porque seria só o custo do Fogart que você faz dilatação do assoalho do terceiro ventrículo. Então, assim, paciente que tem estenose de aqueduto, aquele paciente que eu falei para você que teria o LOVA, por exemplo, ou qualquer outra situação com obstrução da saída do quarto ventrículo, seria o candidato perfeito para você fazer uma terceira ventricostomia. Quando nós fizemos o trabalho, o que nós notamos? Quando você abre o chão do terceiro ventrículo e você vê aquele sinal da bandeira, boca de peixe, você consegue entender que existe uma diferença de pressão entre o intraventricular do terceiro ventrículo e a cisterna da base, a pré-pontino. Esses pacientes melhoravam depois da terceira ventricostomia. Agora, aqueles outros pacientes em qual a gente perfurava, isso eu estou falando posteriormente, analisando esses pacientes, tá? A gente perfurava o chão do terceiro ventrículo e ficava parado, inerte, mesmo a gente observando o basilar, tendo aberto a Liliequist, que seria uma questão técnica, né, de se levar em consideração, está tudo aberto ali, esses pacientes, eles não melhoravam. E a gente precisava fazer o cross do grupo. Aí eles iam para um grupo de ganha-válvula. Então, assim, a gente até chegou no momento a pensar o seguinte, poderíamos fazer assim, a gente começa a cirurgia com uma terceira ventriculostomia. Prepara para DVP, tá? Fez a terceira ventriculostomia, não viu aquele sinal, aí aproveitaria e Boca de passaria peixe. uma válvula. Mas na prática, assim, pelo menos assim, na saúde suplementar que a gente tem aqui no Brasil, convênio, você não consegue pedir endoscópio e válvula ao mesmo tempo para talvez usar uma ou outra dentro da cirurgia. Isso não existe, né? Então, quando Acho a que... gente observa que se você faz uma terceira ventriculostomia e não funciona e você vai ter que reoperar aquele paciente idoso, pô, melhor você já colocar uma coisa que vai ser mais assertiva. Tem doentes que têm o cérebro desidratado, totalmente esclerosado, que praticamente com terceira ventriclostomia, válvula, não muda estruturalmente nada nos exames de imagem, mas clinicamente vai bem. Então, é uma questão que é segmento e técnica cirúrgica mesmo. Bom, tem uma pergunta, Hernani Maldoaço. Tenho vários doentes com válvula programável e antigravitacional com cefaleia aos esforços de glotes fechada. Tosse, como tratar? Bom, se isso configura uma hiperdrenagem, e aí, por exemplo, esse sensor da Brain for Care poderia ajudar para mostrar ali uma alteração de padrão específico. Você tem duas opções. Tentar subir um pouco a válvula, né, para que evitasse esse aumento súbito, que é fisiológico da pressão O Valsalva, né? intracraniana, corroborando com ou trocar o antigravitacional por um nível um pouco mais alto. Existem no mundo antigravitacionais que são programáveis, mas a gente entende que isso já seria um exagero no intuito de ter muita coisa, na verdade, que é muito mais fácil Uhum. você avaliar. E cabe aqui um alerta interessante. O paciente com hidrocefalia de pressão normal, sobretudo que está há mais tempo com quadro clínico, ele tende a ser mais sedentário, por vários motivos. Tem dificuldade para andar, tem incontinência urinária, então socialmente ele não quer se expor. Então, naturalmente, o índice de massa corpórea dele tende a ficar maior. Isso é uma observação que eu faço na prática diária. Depois que você opera, esse paciente melhora e o índice de massa corpórea dele vai diminuir.
O que acontece? Existe uma tendência à válvula drenar mais, porque você diminui a pressão intraabdominal e a resistência do fluxo de saída na extremidade da válvula. Então, nessa situação, você não pode menosprezar a existência de uma tendência maior de se ter uma hiperdrenagem. Então, de repente, se o paciente está mostrando muita dor de cabeça, talvez valha a pena você dar uma olhadinha se você não pode colocar um antigravitacional com um pouco mais de resistência, né? Ou fazer uma análise aí se esses pacientes não estão emagrecendo muito, entendeu? Ou seja, de tão bom que estão ficando e ativos, o que favorece o funcionamento da válvula. Bom, o pessoal está muito contente, Fernando. Excelente. Realmente é um tema de muito debate, muito o que falar. Não sei se alguém dos Martin. assistentes também quer participar diretamente, professor Borba. Não, estamos uma hora e meia aqui, fantástico, acho que o tema é tão atrativo, nunca teve acho que, tanta participação, o pessoal tem várias dúvidas. Eu queria só fazer uma pergunta para terminar, Fernando. Como tu coloca a válvula programável, qual é a pressão inicial que você coloca para depois ajustar para cima ou para baixo? Qual é a primeira pressão que tu coloca? Nós chegamos a colocar, Borba, inicialmente 3. Hoje em dia nós colocamos 6,5. Porque assim, existem pessoas que pensam de uma forma muito defensiva, tá? Falar, eu vou colocar em 21, vou colocar na mais alta para não ter problema nenhum e depois eu vou abaixando. Mas você retarda muito a possibilidade desse paciente melhorar se você for abaixando mês a mês. Então, assim, via de regra, hoje em dia a gente coloca a pressão em 6,5 de saída. Ou seja, é uma pressão relativamente baixa, né? E sempre levando em consideração o mecanismo antigravitacional associado, que por volta de 15 centímetros de água, ele contempla pelo menos o biotipo do brasileiro mediano, né? Do latino-americano mediano. Você pode botar um de 20, alguma coisa assim. O que a gente sabe é que, mesmo sendo uma pressão baixa, você colocando um antigravitacional, a tendência de surgir uma hiperdrenagem que clinicamente necessite de uma cirurgia é relativamente e previsivelmente baixa. Por isso que sempre lembrar que o mecanismo antigravitacional ele tem que vir associado. É fundamental. Fundamental. Excelente, excelente. Obrigado, Fernando. Eu não sei, Martim, tem mais alguma questão? Eu não estou vendo aqui nenhuma mais. Mas muito obrigado, Fernando. Eu acho que foi fantástico. Até a próxima. Muito obrigado a todos aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, Borba. Muito obrigado, Fernando. E mais uma vez convido todos vocês para o curso de atualização em hidrocefalia, que vai acontecer dia 20, 21 e 22 de junho no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Um abraço. Bom, antes de que todos nós fomos, eu quero agradecer e parabenizar também a organização do nosso secretário Byron Salazar. Excelente trabalho, muito prolijo na organização. O professor Borba, que acompanha sempre todas essas atividades. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado por confiar para moderar esta atividade da Flank. Parabéns, Fernando. Brilhante. Praticamente foi muito nutritiva esta conferência. E tenham todos vocês muitas boas noites. E o teu português está bom, hein? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Martim. Um abraço. Boa noite a todos aí. Valeu, Graças a todos. Muitísimas gracias. Gracias.